amigos, paz a todos. Obrigado por acessar o canal Ensaio Direto. Vamos para mais um vídeo. Eu sou o Carlinhos e antes de começarmos, quero estar pedindo para que você possa estar aí fazendo a sua inscrição no canal, ativando o sininho, deixando o seu like, seu dislike, faça o seu comentário, porque tudo isso nos ajuda muito, né? E não deixe de fazer a sua inscrição, isso é muito importante para nós. O nosso tema de hoje será o saldo da quarentena, os prejuízos que ela tem causado em todas as áreas, principalmente na área econômica. Antes disso, quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, um salmo que nos diz algo tremendo a respeito de que nós podemos fazer todas as coisas, mas em primeiro lugar o Senhor tem que ser colocado à frente. Estaremos voltando logo após a vinheta. São Paulo perdeu 339.550 postos de trabalho durante aí o período da pandemia. Com certeza ele é o estado mais atingido pela questão da quarentena, devido às decisões que foram tomadas pelo governador do estado, João Dória. Lamentavelmente, né? Fecharam mais de 700 mil empresas. Sobretudo, essa questão ela vai trazer aí grandes consequências em vários setores, mas principalmente na questão social, né? A questão econômica que vai estar afetando a questão social. Um grande desafio, porque se você for analisar os outros períodos, que nós passamos aí por períodos de desemprego, 2013, 2014, 2015, nós tínhamos queda de emprego, mas haviam as empresas que se mantinham, né? Com a questão da quarentena, as empresas elas simplesmente fecharam. Se essas empresas fecharam, como que esses empresários vão retornar, né? O que eu paro para perguntar é quais as medidas que o governo do estado tomou, né, para que as empresas não fechassem, para garantir os empregos. Porque como a decisão de quarentena foi tomada pelos governos dos estados, isso foi uma decisão que foi, né, dada aí pelo Supremo Tribunal Federal, permitir que os estados fossem autônomos nas tomadas das decisões, e cada estado teve a sua autonomia para tomar. No entanto, a gente vê que essas decisões elas foram tomadas precipitadamente. Não foi feito nenhum preparo, nenhum estudo. Se nós analisarmos que desde o período em que foi decretado o estado de emergência pelo presidente da República, que foi na primeira semana de fevereiro, até o início da quarentena, que foi na metade do mês de março, tivemos aí pelo menos 45 dias para se fazer um estudo, para se poder saber como poderia ser administrado essa situação. No entanto, os prefeitos e os governadores ficaram muito mais aí, né, atentos com a questão do carnaval, para explorar do turismo que o carnaval traz, e não se preocuparam como agir, né, com relação à pandemia. Então nós vemos aí já de início aí que não houve nenhuma preocupação. E quando foi se administrar a crise da pandemia, a primeira decisão que se tomou foi uma das decisões, né, mais precipitadas, criticadas aí pela maioria dos especialistas, até porque, se nós analisarmos, era uma experiência que nunca havia sido tentada antes, e se nunca foi tentado antes, a possibilidade de essa experiência dar certo era praticamente zero. E foi, né, aí que a gente já
tem aí as comprovações de que realmente, né, essa decisão ela foi totalmente equivocada e tomada de forma precipitada e errada. Diante disso, nós estamos aí agora acumulando os prejuízos, né? O saldo dessa quarentena, né? As empresas fechadas, os postos de serviços fechados, ou seja, a chance de recuperação aí é muito pequena, né? Pelos empresários, pelo setor empresarial. Da quarentena, ela não resolveu a questão da pandemia de forma, né, positiva, porque as pessoas continuaram contaminando-se e, né, continuaram morrendo. Então, assim, a ideia da pandemia era um achatamento da curva para diminuir o risco de mortes. No entanto, essa curva ela não chegou, né, em nenhum ponto de achatamento. Na verdade, o que nós tivemos é uma progressão, né, de casos da pandemia, até porque todos os especialistas sempre falaram que havia necessidade de contaminação para que a própria pandemia cessasse, né? Então, assim, a pandemia, enquanto não tiver uma vacina, ela só vai cessar quando tiver grande parte da população infectada. E essa grande parte nós teremos que ter pelo menos entre 70% a 80% da população, no mínimo. Enfim, essa decisão faz com que o período de infecção ele permaneça por muito mais tempo do que nos outros países, do que em outros lugares, né? Quer dizer, está se estendendo o período pandêmico, né? Continuamos ainda num período de infecções da pandemia, com pessoas ainda, né, morrendo, né, no país inteiro. E só em São Paulo alcançamos aí o número de 19.038 mortes no estado de São Paulo. Isso é muito preocupante porque os números continuam altos, né? Continua a elevação dos números de mortes no estado e, né, agora está chegando nas regiões do interior. Então significa que essa situação ainda vai permanecer por muito tempo. E aí aqui está a questão, por quê? Porque quando nós olhamos aí no cenário, nós não vemos ações do governador com relação à questão da economia do estado, se preocupando, né, em atender empresas, em atender empresários. Nós não vemos linha de crédito, né, favorecendo os empresários, e nós não vemos também, né, o estado se preocupar com a questão da cobrança dos impostos que os empresários precisam pagar, mesmo sem ter tido receita, porque não houve trabalho, não houve operação durante esses dias, né? São mais de 100 dias parados. Nós vemos ainda muitas empresas fechadas, elas estão fechadas porque realmente elas faliram. Essa situação ela trouxe aí um grande número de falências de empresas que vai, né, trazer ainda muitas consequências, né, que não são vistas agora, elas vão ser vistas daqui mais 2, 3 meses, quando nós tivermos aí, né, boa parte da população ainda desempregada e o pior, né, sem dinheiro e sem condições de arrumar emprego porque as empresas fecharam, né? Então esses postos de trabalho que estão fechados, né, praticamente não tem chance de serem reabertos, a não ser que o governo tome decisões aí de facilitação, abrindo linhas de crédito para que os empresários possam novamente investir aí e estar reabrindo as empresas, né? Então eu gostaria de chamar aí a nossa atenção, né, para quê? Para nós entendermos o quê? Que é a questão do gestor. O gestor, ele não pode ser uma pessoa, né, incapacitada de compreender o todo. O que nós vimos no gestor, né, João Dória, é que ele se preocupou única e exclusivamente com a questão da pandemia, né, com a questão da saúde, mas ele não se preocupou com o todo. E infelizmente
nós vemos os meios de comunicação, as mídias oficiais, não cobrarem o João Dória por isso, não responsabilizarem o João Dória por isso. E por que elas não responsabilizam o João Dória por isso? Por quê? Porque o João Dória, só o ano passado, ele liberou 600 bilhões de crédito para rádios, para que as rádios pudessem fazer investimento, né, para melhorar seus equipamentos, enfim, né? Então ele liberou uma linha de crédito para rádios. O João Dória continua investindo em mídia, né, através das estatais do estado. Então, aquilo que o governo federal parou de fazer, o João Dória continuou fazendo. Só por isso você não vê essa cobrança da mídia com relação a essas questões no cenário do estado, né? E ao contrário disso, a mídia imputa as responsabilidades dos governadores do estado. Eu vou falar exclusivamente do João Dória porque é o estado em que eu estou, né? Mas isso ocorre em todos os estados. A mídia imputa essas responsabilidades que são dos estados, dos governadores e dos prefeitos também, tá? Para o governo federal, né? Para o governo federal, que ficou impedido de agir nessas questões, não fez nenhuma tomada de decisão, né? Mas muito pelo contrário, né? Foi quem disponibilizou recursos tanto para a saúde como para os empresários, né? Foi o governo federal que agiu nessas questões. E aí, agora, né, nós vemos aí toda uma manobra da mídia para responsabilizar o governo federal. E os governos estaduais estão aí, né, agindo como se não devessem nada para ninguém. Então, meu povo, olha, vamos prestar atenção. A responsabilidade, né, da situação que nós vamos viver ainda, do desemprego, né, de empresas fechadas, pertence aos governos do estado. E uma outra questão também é a questão do ano letivo. Esse é um prejuízo que não dá para você ter uma dimensão. Por quê? Porque esses alunos estão sendo totalmente prejudicados, né? Ainda que o governo diga que a escola, né, está fechada, mas os professores estão trabalhando online, estão produzindo aula online, né? No entanto, a gente sabe que a dificuldade é muito grande, porque nem todos os alunos conseguem acessar a internet, nem todos têm essa possibilidade. Então você vai ter aí uma desigualdade muito maior, porque alguns vão ter essa possibilidade, mas uma grande maioria não vai ter a mesma chance. E vai ficar um déficit muito grande na área da educação, que não vai ter como você estar suprindo isso, né? E ainda temos aí uma questão muito complicada, porque a maioria dos pais não querem mais deixar os seus filhos voltarem à escola, pelo menos não esse ano, né? E aí como vão ficar essas crianças? Como vão ficar esses jovens sem educação, sem a questão de poder estar frequentando a sala de aula? Então, essas decisões elas foram tomadas sem nenhum preparo. Eles tiveram tempo para se preparar, tá? Porque o início da pandemia, ela começou em janeiro, né? Na primeira semana de fevereiro foi decretado o estado de emergência pelo presidente da República, né? E os governos dos estados só tomaram a atitude, né, na metade do mês de março, ou seja, quer dizer, eles tiveram muito tempo aí, para mais de 45 dias, para eles poderem ter estudado, para eles poderem ter se programado, para poder eles terem tomado decisões acertadas. Eu, no meu ponto de vista, acredito que daria muito bem para ter feito um isolamento vertical, colocando somente as pessoas de risco, né, em isolamento, como foi feito em vários outros países, deu certo, né? Poderia ter se feito uma programação com relação aos horários de trabalho da indústria, do comércio e da área de serviço, né? E também poderia ter se feito uma flexibilização na educação para que se pudesse ter um programa de aulas, né,
por escala, né? Cada dia da semana iria uma turma, para ter uma flexibilização, para diminuir, né, o número de pessoas aí no transporte público e para, né, não sobrecarregar, né, nenhum dos sistemas de transporte, conseguindo sim fazer um isolamento, e com certeza nós teríamos aí, né, muito mais resultado, com muito menos impacto na economia e preservando os empregos. Então eu acredito que faltou muito mesmo boa vontade política aí para poder estar administrando essa questão, né? E toda a responsabilidade nós devemos cobrar aí do governo do estado. Os deputados estaduais, eles são responsáveis porque a obrigação deles era administrar junto com o governo do estado essa situação, né? O Supremo Tribunal Federal, que, né, deu aos governos do estado o poder de estarem assumindo aí, né, essas decisões. Então, isso, né, tem que ficar muito claro para nós, para que a gente possa realmente aí estar sabendo de quem nós devemos cobrar. De quem nós devemos cobrar para que volte os empregos, de quem nós devemos cobrar para que a economia volte a girar, ok? Então era isso que eu queria estar compartilhando com vocês. E isso, né, com certeza, né, não pode passar em branco nas eleições de 2022, ok? Quero agradecer aí a todos que assistiram até o final, que nós possamos ficar aí com o nosso pensamento primeiramente em Deus, pátria e família. Deus abençoe a todos.